Boa tarde, Wagleando, boa tarde aos ouvintes do programa Tarde Total. Hoje, 6 de agosto de 2024, estamos aqui fazendo mais uma breve reflexão do dia. O tema de hoje é o seguinte: minhas lembranças de Dom Francisco. Eu estava lendo uns blogs nessa região, jornais, ouvindo o rádio, etc e tal, e uma das matérias me chamou a atenção, que é que está acontecendo um simpósio hoje e amanhã em Afogados da Engazeira, oferecido pela FASP, a faculdade de lá, e 6 e 7 de agosto, né? O tema é o seguinte: episcopalismo profético e direitos humanos. É uma homenagem a esse grande, né, educador cristão e autoridade da igreja que era Dom Francisco. Eu estava lembrando aqui de alguns episódios que eu acabei vendo ou participando, alguém da minha família, e gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro comentário que eu quero fazer sobre a impressão de Dom Francisco, sobre a repercussão dele em minha vida, em nossas vidas, é um comentário que ele fazia, né, na Rádio Pajeú de Afogados da Engazeira. Na verdade, era uma reflexão de 30 minutos por semana, quando ele trazia uma mensagem de esperança, uma mensagem de conscientização, uma mensagem de informação. Todo mundo que podia e que gostava ouvia Dom Francisco na Rádio Pajeú. Eu também ouvia. Outra lembrança que eu tenho dele é quando aconteceu no contato que ele tinha com meu pai. Ele orientou meu pai para criar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itabira. Meu pai ficou empolgado. Meu pai também gostava dele, gostava dessa teologia da libertação, dessa forma da igreja ter opção pelos pobres. E meu pai começou a fazer campanha na cidade, com os parentes, com os amigos, para criar o sindicato aqui. Dizia ele que uma vara só a gente quebra, mas se a gente junta várias varas, aí é mais difícil quebrar. Assim ele estimulava a união e a organização dos trabalhadores. João Elias, o meu pai. Certa vez ele estava fazendo essa campanha de fundação do sindicato e o delegado da cidade o ameaçou de prendê-lo. Ele insistiu, dizendo que era Dom Francisco e quem estava com a verdade não temia. Aí o delegado o prendeu. Meu querido amigo Zé Lopes, ainda vivo, hoje um militante do PT, me dizia dessa prisão, me contava dessa prisão recentemente. Um outro personagem aqui de Itabira, o meu irmão mais velho, Eusébio, que recebeu esse nome graças ao primeiro desbravador que originou a família Santos aqui, o ancestral Eusébio, o marinheiro. E Eusébio, que recebeu esse nome, meu irmão mais velho, também confirmava comigo que meu pai foi detido, foi preso pelo delegado do município porque queria fundar o sindicato em Itabira na época. Depois, por intervenção do próprio Dom Francisco, ele teria sido solto. Entre os fundadores do sindicato, nós temos João Amâncio, que ficou quase 20 anos, se eu não me engano, na direção do sindicato. Temos o Severino Elias, que é irmão do meu pai, que também entrou no sindicato para ajudar na fundação, dos primeiros fundadores. O pai de Joselito Rodrigues, que é ex-vice-prefeito de Itabira, comerciante aqui na cidade. Temos o próprio Zé Lopes, né, que estava também na direção do sindicato. Eu cito aqui esses quatro e muitos outros que entraram e fundaram o sindicato de Itabira, não é? Esse fato me faz assim lembrar o quanto Dom Francisco era importante e o quanto ele defendia os pobres. Veja bem, certa vez eu estava fazendo um programa na rádio, aliás, eu fazia um programa na Rádio Pajeú denominado Itabira em Tempo. Esse programa foi apresentado pelo nosso querido advogado amigo, saudoso Roberto Pires, filho de Pedro Pires, e por um desentendimento lá que houve com o próprio bispo, né, na época, por questão de interpretação, que eu não lembro a causa, o fato em si, o Roberto acabou me passando o programa, disse: tu vai apresentar no meu lugar, que eu não vou mais não. Aí eu fiquei apresentando de 1988 a 2000
o programa Tabira em Tempo na Rádio Pajeú, graças ao meu amigo querido Roberto Pires, que infelizmente não está mais entre nós. E eu estava apresentando o programa com meu ex-camarada, o companheiro Joel Mariano, não é? E a gente estava apresentando o programa quando soubemos, ou a gente foi apresentar quando soubemos do saque que houve na Cagep, em Afogado da Engazeira. Tinha um grande número de alimentos lá, ou um certo número de alimentos, que eu não sei bem a quantidade, e os camponeses foram saquear os alimentos da Cagep, lá em Afogado da Engazeira. E nós fomos saber o motivo, e eles nos disseram que era a burocracia, a demora, o povo com fome e o alimento guardado. Aí a gente foi defender os camponeses, dizendo que eles estavam com fome, precisavam comer, e esse alimento teria que ser distribuído. Se não foi, eles foram lá pegar o alimento. Dom Francisco passou em frente à rádio, lembro como hoje, ele olhou para a gente com um olhar de sorriso, como dissesse, vocês fizeram certo, é preciso apoiar esses camponeses que estão com fome. Até porque certa vez o próprio Dom Francisco disse uma frase de que seria muito mais pecado o camponês deixar o seu filho morrer de fome, tendo onde pegar comida, do que pegando a comida para matar a fome do seu filho. O maior pecado seria deixar o filho morrer de fome. Portanto, o Dom Francisco assim era um homem muito sensível em relação aos pobres e odiado pelas elites, pelos filhos de coronéis ou pelos coronéis da época. Coronéis de novo tipo, né? De novo tipo. O fato é que Dom Francisco era uma pessoa muito querida. Nos anos 90, um camarada meu chamado Luciano Siqueira, que foi vice-prefeito do Recife, é dirigente regional do PCdoB e dirigente nacional do PCdoB, um dos maiores teóricos aqui de Pernambuco, do marxismo. Ele me fez uma visita aqui em Itabira e pediu para a gente ir na casa de Dom Francisco visitá-lo. Eu digo, vamos lá, fomos para Afogado. Dom Francisco nos recebeu e mandou a gente sentar, ofereceu um café para a gente, suco. E na conversa que a gente estava tendo na mesa lá, um certo momento, ele perguntou a Luciano por que é que o regime soviético caiu? Um sistema que tinha o objetivo de acabar com a exploração do homem pelo homem, ou pelo menos dividir melhor a riqueza produzida pelo homem. Como é que um sistema desse caiu? Quais teriam sido as causas? O Dom Francisco Curioso queria a opinião de Luciano. Luciano respondeu, salvo algo que eu não me lembre, mas eu lembro que ele respondeu que aquela queda do socialismo na ex-União Soviética era decorrente do revisionismo feito pelo presidente lá na época, Khrushchev, que teria substituído Stalin. E o Khrushchev, ao fazer a revisão, ele traiu a ideologia do marxismo, começou a defender teses, digamos assim, contrária ao marxismo. E disse também, Luciano, que o partido estava investigando ainda as causas realmente do que teria acontecido e contribuído para essa queda do socialismo. O partido teria uma resposta melhor mais na frente, porque havia um estudo naquela época muito grande nosso para entender o que aconteceu na ex-União Soviética. Portanto, dito tudo isso e essas lembranças, eu perguntaria: o que Dom Francisco diria hoje do genocídio na faixa de Gaza? O que ele diria hoje sobre a concentração da riqueza absurda na mão de poucas pessoas, cujas pessoas, se fossem taxadas em 0,2% da sua renda, veja bem, 0,2% da sua renda daria para resolver o problema da fome no mundo. O que diria Dom Francisco, já que o funcionário público no Brasil é taxado em 27%? 0,2% resolveria o problema da fome? O que diria Dom Francisco hoje sobre o crescimento da extrema-direita, a ameaça que nós estamos tendo à democracia, esse neoliberalismo irracional, esse capitalismo predador? O que diria Dom Francisco de tudo isso? Eu tenho a impressão do que ele falaria, do que ele diria. E você? O que é que você acha que ele diria? Portanto, dito isto, eu quero aqui render minhas homenagens póstumas a esse grande homem da Igreja Católica, o Bispo Dom Francisco, Austragésilo de Mesquita Filho, eu lembro até o nome dele todo, e gostaria de compartilhar essas lembranças com você, meu querido
e minha querida amiga que tirou esse tempo para nos ouvir até agora. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.